Você me pôs na tela, né? Sim. Olá, pessoal! De novo, juntos por um tema que eu demorei para juntar, é muito material. E eu começo falando, veja lá o que acontece quando a gente junta corintianos e palmeirenses. O que acontece, por exemplo, com árabes e judeus, a gente tem visto na TV. Alguém está com barulho aí. Vamos ver se desliga aí. Ok. E, por exemplo, quando fala em futebol brasileiro e argentino, aquela coisa. O que lembra vocês? Família. Reunião de família. O que é que lembra vocês? Então, eu escolhi para hoje a gente fazer uma belíssima, enorme, aprofundada no tema, a tão necessária tolerância. Hoje é dia 27 de agosto de 2021 e lá vamos nós entender por que tantas vezes, e a gente não percebe, está dentro da doutrina esta palavra. E nós vamos começar assim. O pai, Oswaldo Polidoro, nosso irmão restaurador da doutrina, ele falava assim na sala, conversando conosco: amai-vos uns aos outros, como Jesus deixou, é certíssimo, mas hoje em dia está muito difícil. E eu digo para vocês, se vocês conseguirem praticar o tolerai-vos uns aos outros, já está bom. Lá vai. Tolerância. Já está bom. Então, eu começo explicando o que é tolerância mais profundo, iniciando pela compaixão, para não misturar os fatos. Compaixão é um sentimento típico dos humanos, alguns animais também têm, é uma piedade que a gente sente, uma empatia, se alguém está triste, alguém se machucou, dá vontade de ajudar, dá vontade, isto é compaixão. E ajuda muito a superar os problemas nossos, consolando outros, é muito bom. Falamos em empatia, empatia é aquela capacidade que a gente tem, não é todo mundo, de sentir o que o outro está sentindo quando alguma coisa está, uma situação está acontecendo. Quando eu consigo, tento sentir o que o outro está sentindo, isso é uma empatia. Isso ajuda demais você ajudar uns aos outros, porque você está sentindo, de fato, a profundidade. Espera um pouquinho só. Elisa, fecha o microfone do Marcos. Então, ajuda a uma pessoa a olhar para a outra já com um sentimento de o que será que eu posso fazer por aquele, porque ele está sentindo aflição, enfim, você se colocou no lugar. Na terra da minha mãe tinha um ditado que dizia assim, você só fala do outro se você usar o chinelo velho dela por um mês. Ou seja, se você souber onde estão os calos, o que ela vive, aí sim dá para... Isso tudo é aquela compreensão do ser humano. Agora, empatia, para explicar legal o racismo, não é nem só de cor, é de religião, de um olha para o outro e rosna. Todos irmãos, então, quando a gente tem empatia, não fala assim dela, isto é empatia. Sentir o que o outro sofre naquele episódio, tá bom. Agora, tolerância. Tolerância é isso e mais. É aquilo de suportar e aceitar. Olha como pesa mais. Agindo, não é assim, eu entendi, é ação. Aceitar um comportamento que é diferente. Aceitar que o outro é diferente. Isto é tolerar.
E aceitar um fato, por exemplo, que está na nossa volta, que a gente não pode mudar. E não adianta ficar... Não pode mudar, tolera. Essa tolerância é fundamental para quem vive em sociedade, porque a gente vive em torno de muitas opiniões e comportamentos diferentes. Não somos iguais, não somos. Então, é importantíssimo tolerar. Mas nós vamos mais à frente. A primeira tolerância que a gente repara, e eu vou comentar com vocês, vocês vão dar risada, é aquela que a gente tem conosco. Conosco. Sempre tem um pingo grosso de tolerância naquilo que eu sei que eu estou errando, mas sabe, comigo eu tenho uma razão para ser assim. Então aparece uma tolerância que, quando é para os outros, não é tão grande assim, não. A gente, olhando o outro, já começa a ficar mais exigente, mas com a gente tem aquela desculpinha. Aquela tolerância que está de safadinha ali. Seria bom que a gente fosse reto no pensamento e fizesse uma peneira igual a gente usa para os outros. Mas, enfim, vamos caprichando no comportamento. Vêm recados do mundo dos planos elevados sempre, e eles falam, por exemplo, num trecho que eu peguei. Vai pensando nisso, imagina tudo isso, porque a justiça divina vai te mostrar o que você fez quando vier para cá. Vocês já sabem que a gente passa por esse processo. Somos um DVD que vai projetar tudo. Aqui na carne, a gente vê os outros por fora. Aquilo que está dentro da pessoa, ninguém vê, tá certo? Então, a justiça divina, será que ela vai levar em conta fraudes, dolo em alguma coisa quando fez de propósito alguma coisa? A justiça divina, será que ela vai deixar escapar isso? Porque não enxerga só por fora. O íntimo mostra, fez de propósito. O íntimo mostra ostentação, quis humilhar. Então, isso tudo é uma fantasia que a gente veste aqui e que muita gente se veste muito bem. Confunde os outros. Então, é interessante que a gente mantenha o olhar no comportamento e não na fantasia, sabe? Nas etiquetas que o mundo traz. Roupa, comportamento. Já é uma saída de boa qualidade para não haver erro de julgar e poder escolher se teremos tolerância ou não. Vamos aprofundando. No futuro, na nova era, que vai despontar para mim, para todos nós, para o meu neto. Para mim, a nova era, vou pegar do início, vou desencarnar, encarno de novo, sequência. A nova era vai cada vez mais linda. Mas, na nova era, no futuro, que beleza, vamos saber as pessoas pelas virtudes, porque a vidência vai estar aberta, a aura vai ser exposta. Nós vamos saber de cada um. A aura escura, vou perguntar, você está triste? Não. Então, você está pensando esquisitinho? Enfim, tudo isso, nós vamos ser medidos pelo que nós somos e aquilo que sabemos, as nossas virtudes e o que conseguimos saber. Quem mais souber, mais tem responsabilidade de dar exemplo nessa humanidade toda, mas em obras. Sempre nós vamos falar isso até cair a ficha, porque estão chegando os dias prometidos. Sabe, ser pego pelo eu sabia, a segunda pergunta é, e o que fez? Tentou mudar? Tentou coisiquinhas poucas, um passinho já é para bater palma, sabe?
Enfim, na sequência, a gente lê no 2º capítulo do Evangelho Eterno um diálogo maravilhoso, onde o Senhor Jeová conversa com o anjo Gabriel. E ali também vem o assunto tolerância. Então, nessa leitura eu vou colocar. Eu vou ler, eu preciso ler, porque é um trecho que eu não quero colocar nenhuma vírgula diferente, é um trecho. Senhor, Gabriel falando para o Senhor Jeová, o planeta Terra e sua humanidade atingem o fim dos primeiros 2000 anos da era cristã. Não há compreensão e não há tolerância entre os continentes, países, raças, povos, ideologia, religiões, seitas, tudo, enfim, que represente comportamento humano. O que devemos aguardar, Senhor, com tantas divergências? E o Senhor Jeová responde: Gabriel, meu filho, meus desígnios não falham. Portanto, nos objetivos de todos os movimentos, no seio dos mundos e das humanidades, ou seja, nos países, na carne e fora dela, tudo volta para mim. Sou o centro emanador, sustentador e destinador. De mim tudo emana, de mim, em mim tudo movimenta, e em mim tudo se reintegra. Portanto, eu sendo o princípio, o espírito e verdade, tudo a mim retornará como espírito e verdade. Minha justiça é plena. Presta atenção. Minha justiça é plena. Esse é, Gabriel, o ponto central de toda a sabedoria iniciática. Não se esqueça que minha justiça, sendo plena, vai apanhar os indivíduos e as coletividades em tempo certo, para os devidos ajustes de conta. Nada mais, até que, por fim, desabrochando as minhas virtudes com as quais todos são bafejados, venho a viver os meus mandamentos e então, para sempre, se libertem dos sofrimentos, cursando a própria autodivinização no seio da minha paz e do meu amor. Portanto, está aí o aviso. Nenhuma conta vai ficar sem ajuste. Destrambelho, seja lá qual for, vai ter contas a ajustar, individual ou coletiva. Vamos agora ver isto. Quais são esses problemas sérios que ele fala, individuais e coletivos, porque a gente está no meio disto. Então, falsa bondade e falsa ciência. Isso está contribuindo demais, em todos os tempos, sempre foi assim, para ter gente com prepotências mandonistas. Falsas ciências. Pode ter estudado, mas não sabe. Por exemplo, eu posso ver uma pessoa tendo certos tipos de comportamento, a ciência vai dizer que ali há problemas neurológicos. A sabedoria diz, ali há problemas mediúnicos. Vamos ver o karma, vamos ver o que esta pessoa traz de histórico para aquele comportamento ser assim. Vocês estão entendendo o exemplo que eu estou dando? Não é só isso, exemplo. Muito cuidado com aqueles que falam amor, paciência, perdão, tolerância. Nossa, que discurso bonito. Às vezes é hipocrisia. Fala porque está na frente, virou as costas, a pessoa é outra. Cuidado com o comportamento.
Porque esse falar de amor e tolerância está na Bíblia, está no Evangelho Eterno, mas as advertências são nesse sentido. Toma cuidado. Até no meio dos socorristas, quando eles levam aquele socorrismo, estou dizendo coletivo, e vão em algum plano e tiram de lá milhares às vezes, centenas é mais comum, milhares, levam aquele, mas muitas almas socorridas, tiradas de lá, e aí os mensageiros vão até lá atender para dar os primeiros divisão, você vai para ali, você vai para... Aos que vêm pela dor, tem um aqui falando, você veio só pela dor, você não veio porque precisava saber ou queria entender. Então, você vai com esta turma, vai passar por estudos e vai ser convidado, ajudado a fazer uma reforma íntima. Então, esses precisam deixar vícios, pode ser até vício no falar, pode ser, vício não precisa ser droga, pode ser vício de ficar falando palavrão, vício de brincar com o sentimento alheio, enfim. Tomar cuidado com as más palavras, inveja, ódios gratuitos, a troco de nada para ganhar nada. Mentir, manias de mentir, de caluniar, falar do outro sem saber, ou de propósito. Ciúme, adultério, esta coisa que mata o sentimento mais sublime que a gente tem, alcoolismo, jogo, egoísmo, enfim. Que eles chamam esses instrutores para que todos se dedicam para a cura, que eles se dediquem a obras de auxílio mútuo entre eles. Isso já é um fermento. Você ajuda o pessoal e aí todos já vão aprendendo. Aprendendo, já vão ganhando mais paz, e aí vem vindo o sentimento de tolerância, perdão, não, eu te desculpo, eu sei o que é, já passei por isso. Então, isso tudo ajuda ao equilíbrio psíquico daquele que foi socorrido de algum lugar que foi parar estranho. Foi socorrido e com este caminho eles conseguem a cura de alguma coisa que tiveram na carne, como também, sabe aquele, já conversamos, aquele sentimento de desequilíbrio mental, envolvimento espiritual, enfim. A lei e a justiça agem equilibrando, e elas agem equilibradamente, dando oportunidade. Aprendeu, eu vou te dar uma oportunidade para um avanço. Um teste não é tentação. Se conseguir passar aquilo, uau, as faltas vão ter que ser resgatadas, claro, isso aí a gente já falou e fala muito, sempre vamos falar. É de acordo com o grau da culpa também, isso também é importante. Em cada fato, o quanto que cada um tem um grau de culpa, um grau de coisas para serem pagas. Arrependimento vai ser visto se é sincero, profundo. Qual foi o propósito evolutivo, então, que você precisa? E amparo, vai precisar de amparo, dá para você enfrentar sozinho, enfim. Tudo isso não vai faltar, porque não vai faltar amparo, não vai faltar oportunidade. E o que acontece, que é muito comum, é que aqui na crosta, depois que chegam, encarna, vem, estamos encarnados e vamos passar por todas essas oportunidades. Sabem, não atinam com aquele tudo que está passando, que era aquela causa que próprio fez, deixa escapar atitudes que depois as causas estavam ali, os efeitos vão ser impassáveis. Vão ter que resgatar de novo. Então, é convite sempre eterno para a gente, procura mudar já.
pendura um sorriso gostoso, já amanhece agradecendo o sol, que graças a Deus choveu, enfim, começa já toda uma vida voltada para pertencer a planos mais elevados com uma conduta melhor. Então, por exemplo, vamos lembrar de Jesus, claro que ele é o nosso exemplo de comportamento. Ele nunca compartilhou com imoralidades, nunca compartilhou com falso discurso religiosista, portanto, ele fugiu de templos. Ele ia na porta dos templos, desde pequenininho, ele batia a boca com os rabinos. Tem na Bíblia uma passagem. Sua mãe está te procurando, ele falou, quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos? Eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. Jovem. Ele falou, meu pai, minha mãe, meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Nunca ele esteve naqueles que ele mesmo chamou, são túmulos brancos por fora, caiados por fora. Eles aparecem com aquele sorriso, eu sou perfeito, impondo respeito, mas podre por dentro. Empurrava coisas assim, tem que comprar um pombinho que não pode ter nenhuma peninha preta, tem que imolar, matar um carneiro, que tem que. Deus precisa de nada de exterior. Enfim, essas tolerâncias ele jamais tolerou. Então, vamos começando a aprender que a gente precisa peneirar o que vamos tolerar de fato. Quando eu fui juntando esses textos, os convites são muitos, eu tive que diminuir. Cuidado com aquilo onde a gente vai aplicar a tolerância, porque existem graus de tolerância. Por exemplo, mesmo porque o pai quer filhos conscientes, então esteja consciente das coisas. O ignorante simples, quem é ignorante simples? Uma criança, por exemplo. Nossa, eu não sabia, e a gente percebe, não sabia mesmo. Esses, a gente leva em consideração, tudo bem. Vai discutir com alguém que nem sabia. Então, isso é uma tolerância a ser levada em consideração. Agora, aquele que, eu não sabia, mas sabe aquele ignorante presunçoso que aproveita e tira vantagem do fato, esse não vou tolerar, não. Ou, por exemplo, sabe assim, puxa vida, não vi teu pé e eu pisei, mas também você fica na minha frente. Tem santa paciência. Só pediu, se estava ignorando que o meu pé estava por perto, você estava olhando para lá, beleza, eu tolero. Mas agora vem dizer que a culpa é minha porque eu estava por perto, desse tipo de coisa, bronca. Não é para tolerar. Nenhum erro deve ser justificado, de jeito nenhum, mas com muito cuidado. Se a gente perceber alguém que errou e está tentando se penitenciar, aí a tolerância é nossa obrigação, porque ele está trabalhando o interior dele, está pedindo desculpa, está querendo mudar. Só de aceitar que estava errando já é o primeiro passo. Esse a gente até não só tolerar, mas seria bom que a gente ajudasse. Não, você precisa de ajuda, tá bom, não faça mais, sabe? Enfim. Jesus foi aquele que menos calou diante de tudo que é mediocrismo, que era erro, e advertia sempre. Quando ele sentava na beira da montanha, ele sempre falou. Tanto é que pagou caro, né? Porque ele advertia, falava, mostrava quem é hipócrita. Ele não, com certos erros, perante o que é padrão divino, ele não tinha tolerância zero. E ele falava em voz alta, aqui tem erro, o erro é esse, tipo isso. E uma vez ele foi na casa de um fariseu, aquele que se achava todos importantes, e sentou à mesa, até foi chamada a atenção, por que você vai lá? Ele falou, são os doentes que precisam de médicos, eu vou lá.
E ele começava a contar vantagens dele, porque ele era o máximo, e estava presente ali a Maria Madalena, e ele falava que ali está cheio de defeito, a justa Maria Madalena. E que depois que percebeu que tinha errado, ele próprio falou, não vai, não erre mais, se redimiu, é nosso exemplo de redenção, de arrependimento, enfim. E o cara, o fariseu, querendo ser glorificado. Mas aí vê, na hora da crucificação, o fariseu foi partícipe de tudo aquilo, e a Madalena foi a primeira com quem Jesus conversou. Estou aqui e vai lá avisar os outros. Que fica o exemplo para isso. Mas, em termos de exemplo de tolerância dos hipócritas, que a gente tem que aprender a separar, lá para trás, quando o Império Romano perseguiu tanto os cristãos, os caminheiros, né, a doutrina do caminho, um dia eles perceberam que estavam perdendo pessoas e precisava agrupar todo mundo, porque as fronteiras eram imensas. Eles precisavam de soldados, ali era um problema até político também, de segurança nacional. O imperador lançou um édito de tolerância real ao culto dos cristãos. Você acreditou que eles iam tolerar? Isso foi só o primeiro passo, para Roma dar um ar de importância ao fato de que eles não iam perseguir mais, porque não tinham soldado para ficar perseguindo tanto, não foi um rasgo de nobreza, olha como eu sou bonzinho com vocês, de jeito nenhum, tinha interesse por baixo, muito interesse. E aí, na verdade, quando muita gente percebeu que era uma mudança de tática, na sequência veio o perdão de todos e começou a juntar pagãos, idólatras e politeístas com os cristãos, que não tinham nem igreja, nunca precisaram de igreja, um só Deus, uma só verdade, enfim, juntar e deu no que deu. Na verdade, os romanos perceberam que quanto mais perseguiam, mais a doutrina crescia, e eles não se conformavam. Eles perceberam que iam ter que parar com aquilo. Tolerância zero, porque ali a hipocrisia era muito forte. Enfim, na Bíblia a gente vê que não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Reta justiça. Nós temos que buscar dentro de nós a reta justiça. Então, nós temos que saber o que é a reta justiça, e no fundo a gente sabe. Sabemos que a gente errou. A gente não sabe os motivos de alguém estar agindo assim ou assado, mas dentro de nós, se fizermos justo, a consciência fala. Então, no mundo, e por enquanto só Deus sabe até quando a melhor justiça que a gente tem, que a gente está vendo por aí, fabrica facções, é sectária, faz clubinhos, só traz incertezas, a gente não, é tudo formal, tem que usar roupa, tem ritual para fazer um julgamento. Essa aí é a reta justiça que a gente tem por aí hoje. Mas nós vamos prestar contas, não é para eles, quando a gente desencarnar. Nós sabemos que vai ser perante a justiça divina. E nós temos que nos harmonizar com a lei de Deus, tão simples, tão simples. Conduta amorosa, respeito pelos dons, tudo aquilo que de Deus veio. Esses, então, que já conseguiram caminhar nessa direção, esses já vão tendo a tolerância naturalmente, porque já são amorosos, já sabem da lei da ação e da reação, olha uma coisa e fala, ixi, esse pelo que está fazendo vai se lascar.
deixa, não vou ser eu a fazer a justiça, ele que responda, enfim. É tão importante a tolerância nas nossas vidas que se vocês pegarem a oração do anjo de guarda no Evangelho Eterno, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum desse espírito, desde que a gente veio para a carne colado em nós, sabendo tudo que nos passa no entorno, conduzindo o máximo, a oração diz: e a ti, meu anjo guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiro nos momentos de incertezas, possíveis desvios, eu rogo o amparo das sublimes e inconfundíveis inspirações. Ele inspira, a gente é que não ouve. Tendo consciência de quanto é deficiente a condição de estarmos encarnados aqui em volta. Essa oração traz isso. Não está fácil estar encarnado. É deficiente essa condição. A qualquer hora a gente pode ser tomado por um desequilíbrio, uma desarmonia. Eu apelo à tua capacidade de tolerância e de perdão. Mas prometo com determinação procurar acertar, entender e viver as tuas inspirações. Então é isso que a gente precisa de educação. E mais do que educar, a gente tem que se aprender uma coisa, mas se portar diferente é outra. Lá no mundo espiritual, tem num livro a descrição de um templo, não é altos planos, é um templo na metade do caminho, do último céu. Ali se aprende, se esforça a ensinar a concentração mental, pensar bem, harmonizar, elevação interna, conversar com Deus no nosso interior, no nosso íntimo. Ali se fala, debate-se, mas não brigando. Tudo em ordem, tudo disciplinado a respeito de tudo isso, mas numa parede tem Deus é também íntimo ao teu próximo. Se ele está no teu íntimo, está no íntimo do teu próximo. Se você fere o outro, você também atingiu algo que é divino. A outra frase diz: amar praticamente, ou seja, na prática, é a lei do cristão. São essas duas frases que se completam. Então, se a gente vê alguém que está na rua, passando frio, ali é um teu irmão, centelha do mesmo pai, o teu pai e o pai dele, o nosso pai, é um só. Então, se a gente sabe desta grandiosa irmandade, a gente começa a praticar diferente, procurando ajudar. É simples falar, pouca gente se esforça, mas enfim, a gente fala. Esta consciência da unidade divina em todos há essa centelha, é o que vai ser a força propulsora entre todos os seres, justamente os atos de fraternidade que vão nos unir. No futuro, na nova era, que eu já mencionei, nós vamos ter atos de fraternidade entre irmãos. E quais são, então, os atos de fraternidade que são esperados e que são ensinados nessas aulas? Tolerância, perdão, é fácil de falar, né? Resignação, espírito de renúncia, mas desde, nossa, tá frio, toma o meu casaco, porque em casa eu tenho mais, sabe? Tudo isto, e abnegação.
eu tenho tempo, eu posso ficar aqui te ajudando um pouco mais, ou eu nem tenho tempo, mas eu vou desmarcar o que eu tinha marcado para ficar aqui te ajudando, enfim. V Tem, nesse mesmo livro, nessa mesma escola que eu descrevi essas 2 frases, tem também um encontro de pessoas que são declaradamente mais elevadas, e a pessoa comenta o que enxergou neles, o depoimento. Ele diz assim: "Eu sentia que aquela gente amava a Deus de um modo infinitamente superior. Eles não mecanizavam exteriorismos, ou seja, ah, eu vou rezar, eu tenho que pôr as mãos, fazer sinais, ou, vamos pensar em Deus, vamos, e olha para cima. É uma mecanização de coisa que é exterior. Eles não faziam nada disso. E outra coisa, eles não ficam achando nada, eles não ficam expondo pensamentos através de elucubração, eu acho. Eu acho que alguma não tem acho, só fala se tiver certeza. E outra, não adula Deus. Preciso de ajuda? Não, Deus, o Senhor quer isso, o Senhor quer aquilo, no sentido de adular, para depois fazer um pedido. Se abre, se é carente mesmo, eu sou, todos somos, precisamos de ajuda, enfim. E ele continua: amavam procurando o significado da vida e das ações, usando o amor. Por que que aquilo aconteceu assim? Por que que, entendendo o outro. Nossa, eu estou vendo um tigre comendo um outro animalzinho, mas ali não tem a maldade de matar, é comer. Temos que entender leis da natureza, a ciência nos explica isso, enfim, a divina, né. E eles entendem que viver é agir. Esta frase foi a que eu peguei para comentar. Viver para estes mais elevados significa preciso agir de alguma forma. Saber significa obrigação e amar tem que ter alguma aplicação. Vou ficar em casa amando. Ai, como eu gosto de veinho, como eu gosto de criança, tão fofinhos. Vai para um asilo, ajuda a fazer o cabelo, coloca um disco, bota eles para dançar. Ação, bota os outros felizes, enfim. A lei, eles entendem que significa disciplina, que serve, é necessária para disciplinar. E a irmandade, eles colocam aplicando a cooperação uns com os outros. Amizade é para ser solidário, ser no bom e no ruim, rir quando está tudo feliz e choro junto quando as coisas não estão bem para alguém, enfim. Mas auxiliar mesmo alguém, é dar a mão mesmo, estender a mão, é ter tolerância. Ouvir os problemas, eh participar daquilo que eu não posso mudar, mas eu posso tolerar e fazer com que a pessoa entenda, se eu percebo que aquilo posso ajudar a mudar para melhor. Então, esse pessoal todo, esta pessoa que descreve que ele percebeu a diferença, ele diz: "Entendo que eles têm tremendo potencial na compreensão cósmica, já extravasa". O respeito a Jesus neles era: "Entendi, vou imitar as obras". Então, quem se der a sair da treva, de algum erro, ou da treva de si mesmo, né, "Nossa, eu tenho sido medíocre, fico aí de mimimi, não estou fazendo nada", sabe. Quero sair dessa. Esse, justamente esse egoísmo, esse abismo que a gente traz dentro é que projeta a gente para os lugares que depois, se desencarnamos desse jeito, temos que sair de fato. Qual é a escada? Escada tem que ser porque é por degrau, ninguém dá salto, tem que vir por degraus.
O divinismo vem trazendo essas informações para que seja ainda na encarnação. Desencarnou com alguma coisa ainda, vai ser a escada uma reencarnação. Uma reencarnação para que tenha um programa feito especialmente para o problema de cada um, para fazer a redenção dos próprios erros, enfim. Usar as virtudes que a gente precisa, de novo, vamos lembrar que é de educação, e que não vamos esquecer, temos que facilitar os outros aprenderem, indicar aos outros caminhos, porque todos viemos com programação de encarnação. Então, vamos tentar, se você está vendo, eu estou vendo alguma coisa que... isso não vai dar certo, isso não está bom, isso não está certo. Sutilmente indica o bom caminho, porque ter tolerância com o erro dos outros, tudo bem. Mas saber tentar tirar, fala 1, 2, 3 vezes, não quer, tudo bem. Tolera, ele não quer. No mundo espiritual tem disso. Então, nós temos que mostrar a parte interna, a reforma que a gente tem que fazer, sabe? Enfim, chegar num ponto crítico onde que a gente passou tantas vidas, tantas experiências, tantas coisas, fomos aprendendo no contato com aquelas provas, porque aprender é uma coisa, mas depois vem a prova, passei a prova, aí eu vou ficando cada vez mais paciente, fico mais tolerante, sim, fico mais, isso não me interessa, você não quer ir naquela, não, eu não quero ir naquela tal festa. Eu prefiro ficar em casa, porque não preciso nem me explicar direito. Vou aprender que não é, Jesus não ficava só falando, ele se recolhia, ele ficava afastado também quando queria meditar sobre as coisas de Deus. Ele trabalhou duro, ele não ficou passeando, só passeando, passeando. Foi de muito trabalho, trabalho suado, e terminou com sangue, mas a gloriosa vitória foi dele. Tolerância. Tolerou os pequeninos, tolerou os errados. Vamos nos colocar no lugar de alguém que, por exemplo, ao desencarnar, apresenta: esta foi a pessoa que você tinha que ter conversado e que na vida passada foi teu assassino e que você desencarnou com tanta raiva. Como você olharia para a pessoa? Por isso que a gente não tem memória, tá? Não é bom saber das coisas que aconteceram no passado nas encarnações presentes. Você olha, já não está mais com aquele ódio, porque passou. Na encarnação, não digo que foram amigos, mas eles te mostram, ó, foi essa pessoa que você tinha tanto ódio. E aí? A tua tolerância, o teu entendimento, perdão sai? Rola? Vai sair um perdão aí? Nos reinos mais elevados não tem essa de ódio, de mal querer, porque senão volta até aprender. A caligrafia divina é amorosa, é amor puro, tá bom? Então, não é a tua caligrafia ainda, não tem importância, você volta, e nós, né? Todos nós. Então, se for o caso, Deus é tolerância, porque Ele nos tolera nos nossos erros. Ele não tem pressa. Ele sabe que a gente um dia larga de fazer todos os erros e começa a acertar, ajudar os outros filhos dele. Ele é tolerante. Mas, aí eu pergunto para você, rola perdão? Se for caso de perdão, perdoa. Porque do mesmo jeito que a pessoa não sabia que matando ia ter que pagar também, você também teve que pagar o ódio. Uma desarmonia para tudo quanto é lado, enfim.
perdoa. Se tiver que fazer uma penitência, se o erro foi teu, pede, se penitencia, digamos, para com Deus. Você vai enganar, vai chegar tolerante, né? Não, assim, Deus, ele não é cobrador, e você que tem que se enxergar, nós é que nos temos que fazer. Entre nós, nós temos que usar a tolerância uns com os outros. Deus não precisa, ele é naturalmente, é de outro tipo de tolerância, porque suga para cima. Vamos aprender a fazer isso. Não só tolerar, que é diferente, mas fazer com que melhore, sabe? Vamos tentar fazer isso. Temos que mudar entre nós essa mútua compreensão, essa conhecer, praticar diferente, porque o que nos espera é muito bonito, tá certo? Agora vamos entender uma coisa. Você pegou um bebê, pôs no colo. Ele estava sem fralda, encheu tua calça de tudo aquilo que ele sabe fazer. Você não adianta reclamar nem nada, porque a pessoa é uma pessoa simples, criança, não fez por maldade, é inconsciente, totalmente inconsciente. Então, isso aí é uma tolerância natural até, né? Isto a gente tem que ter mesmo. Não culpe quem não tem culpa. Ó bem. Mas agora, atitudes infantis de quem não é criança, cuidado, porque isso é muito comum. Gente querendo ser mimada, querendo ser perdoada, nunca perdoa, mas quer ser perdoada, quer chamar a atenção, faz mimimi. E você é tolerante porque não quer discutir, sai de perto, ok. Mas cuidado com assinar embaixo, porque quem fere a lei da responsabilidade está endossando, e você endossa essa infantilidade? A pessoa não está querendo assumir responsabilidades. E você fala, vai, é imaturo ainda. Oi? E quando amadurecerá esse filho teu, ou sobrinho, ou teu primo, ou teu aluno? Não é para bater palmas para a involução a pretexto de fraternidade. Tem uma frase que diz: o excesso de piedade entroniza o crime. Se a coisa não está certa, não está certa. Não é certo, é errado. A pessoa não é criança, está agindo como criança e ainda vai ganhar nosso aplauso? Não vai. Tem que ter um jeitinho de dizer: estou fora, tá? Essa tua atitude, não me leve a mal, mas só de você dizer, não vou assinar embaixo, você já botou para colocar a pessoa a pensar. A lei de equilíbrio nos chama para o comportamento equilibrado, que é responsabilidade nossa, certo? Esta lei é acima de todos e não inverta, não inverta, por exemplo, eu vou ajudar essa pessoa que é errada, ela vem com uma conversa toda, você já percebeu, já julgou, essa conduta está errada, mas a pessoa vem cheia de conversinhas, enrosca, prova que ela está certa e acaba invertendo os termos e levando você para o erro. Você aceitando. Você acaba dando até dinheiro, enfim. Não é não ao erro. Para todos nós isso vale. Assim, a humanidade inferior, nós estamos convivendo com uma inferioridade que é um espanto. Não vou mencionar isso. Nós temos que ponderar, pensar, pesar, paciência e tolerância, para não criar caso de agravantes que vão ser prejudiciais até para nós, carregando coisas, casos, karmas
futuros, nós temos que começar a entender o que é esperado de cada idade, de cada atitude, de cada pessoa, de acordo com o que cada um tem para dar, lógico. Os deveres evolutivos, a gente tem estudado bastante, são características lindas que a gente tem que tentar melhorar. Por quê? Porque a encarnação acaba. A gente tem o ticket na mão de retorno desde que a gente chegou para cá. A passagem já está comprada para voltar. Apego, amizades esquisitas, enfim, tudo isso passa com o mundo físico, tudo que é físico vai ficar para trás. O pessoal não está pensando nisso. Uma queda no banheiro e cheguei. O espírito tem a gloriosa finalidade de ser acima de tudo isto, de estar desperto para melhores conhecimentos, melhores práticas e dar. Nós temos que amanhecer o dia com o primeiro passo é tentar, tenta. Não deu hoje, tentar amanhã. Mas se não tentar a primeira vez, não sai. Vamos, por isso, lembrar. Quando Jesus saiu na carreira de ir falando aos outros, ele trouxe para nós, porque a gente precisa de uma balança, de um óculos, onde é que tem erro, será que eu estou acertando? Ele trouxe para nós uma ferramenta sagrada e tão simples, tudo aquilo que ele pregava, ele resumiu numa só frase. Amai-vos uns aos outros, com certeza, ele falava o tempo inteiro, procura amar, mas a ferramenta para compreender, ele deixou muito fácil e de alcance para todos nós, as nossas mentes. Não faz para o outro aquilo que não quer que te façam. Tem coisa mais simples, fácil de entender? Vai fazer para o outro, veja se isso você gostaria de que fizessem para você. Não vai nunca, mas nunca mais vai aparecer uma frase tão simples e que julgue, bota todo mundo para julgar. É um dispositivo judiciário. A gente julga e julga o que fez. Se todo mundo usasse uma soberana moralidade social, seríamos muito diferentes. O Evangelho Eterno trouxe o divinismo e proclama para todos os que fogem dos padrões divinos que não vai haver tolerância da parte da justiça divina. Não vai haver tolerância da parte da justiça divina. Então, a gente vê os fatos. Liga a TV, tá aquele show. Guerra, bombas, suicidas com bombas para estourar mais de uma centena de pessoas junto, em portas de supermercado. Cenas escabrosas, tudo aquilo que a gente vê por motivos, o que mesmo? Intolerância pela religião do outro, intolerância pela raça do outro, paus na mão, na estação do metrô para matar o outro porque não torce para o mesmo time de futebol que eu. Isto a gente leva a perceber que muitos, aparentemente, têm trilhas diferentes de vida, modos diferentes de encarar, de pensar. Tudo isso é lógico que é superficial, porque isso tudo é no plano físico. As vielas da vida são diferentes, tá? Mas vamos lembrar sempre, por favor, pessoal, o plano geral é de todos. Se mora aqui ou ali, numa casa essa ou aquela, se a doença é uma para você, é outra para mim, tudo isso está em cima da mesma plataforma geral, que é a harmonia universal
somada com as harmonias individuais. Deus não é particular, a gente já conversou sobre isso, ele não se particulariza. Se a gente erra em direção a alguém, ele fica triste pelos dois, pelo que fez e pelo que sofreu. E faz os dois receberem de acordo. Então, vamos sempre lembrar que quem registra nos indivíduos são as nossas próprias obras. Essa é a grandiosa lei, e que Jesus sempre pronunciou, não está na Bíblia, mas sempre pronunciou a respeito de Deus e sua lei universal, a lei da harmonia universal. Todos os homens deste planeta e dos outros, todos os seres emanados de Deus são iguais, perante a lei que rege o universo. Então, mestres não vão ser, o próprio Jesus não vai ser jamais responsável por aquilo que cada um fez usando sua própria liberdade individual. Não, é de cada um. Então, se o homem conseguir se sentir, faz esse exercício, sair de Deus, a ele estou retornando. Não posso chegar com este ou com aquele erro perante aquele irmão. Não fui tolerante com aquele erro. Ou com aquela característica, não suporto porque ele tem uma cor diferente, não suporto porque mora num lugar menos feliz que o meu. Isso pode dar uma virada na vida e haver em poucos anos uma troca. Enfim, nós temos que nos sentir a emanação dele e ter na conta justa daquilo que é fundamento, naquilo que é fundamental. Quando a gente colocar a nossa própria lâmpada a brilhar diante dos outros, vencemos a morte com vitória. Ou seja, chegaremos do outro lado de cabeça erguida, é outro, dormir no travesseiro branquinho, fala sério. A gente larga para trás, ajudando os outros, uma estrada brilhante, ajudando, deixar que os outros parem, saiam da treva, parem de chorar, que esse planeta já tem riscos de tanta lágrima que foi derramada, virou rio, riscos. O Espiritismo agora, com Kardec, que retornou, finalmente, tantas vidas levou para trazer o Espiritismo. Depois de Kardec, ele voltou como Oswaldo Polidoro para terminar a obra. Esta obra é a que traz, no curso dos anos, tudo aquilo de fundamento que a gente precisa saber. E eles têm mandado instrutores gloriosos, com toda a tolerância, sabendo de nossas falhas. Eles vêm trazendo para todos os ramos de pensamento novos rumos. Vamos procurar filtrar essa música. Eu não gostei desta música, essa letra não me agradou, corta da tua vida. Procura uma música que te agrade, que seja de elevação, enfim, porque a gente recebendo eles de modo elegante, abraçando essa obra toda que vem vindo, a gente já está plantando para o futuro, para o meu filho, para o meu neto, meus netos, um monte. A gente está plantando uma civilização cheia daquilo que hoje tem muito pouco, que é o fraternismo. Então, se a gente for usando isso em prática, e vocês vejam que todos os parágrafos que eu comentei com vocês, lá dentro estava a palavra tolerância, amor praticado, tem a ver com cada um de nós. Então, terminando, vou ler uma frase que eu tirei dos livros. Todos os livros doutrinários estão no nosso site, gdpatriarcajacó.org.br. Tudo está lá para download,
pega lá, lê. Se não mora em São Paulo, tem à disposição no teu computador, no teu celular, enfim, lendo. Não nos esqueçamos, amigos e irmãos, aquele mesmo divino modelo que afirmou que está na paciência a medida da vitória. Lembra que ele falou, na vossa paciência possuireis vossas almas? Ele mesmo recebeu a crucificação sem reclamar direitos humanos. E de lá de cima ainda rogou perdão para os seus algozes, mencionou, Pai, perdoa, porque eles nem sabem o que estão fazendo. Assassinando o missionário divino. Em Jesus, para todos os efeitos, não temos apenas o portador da igreja viva. Igreja é egrégora, não é uma construção. Quando falamos em igreja, é não um templo, mas o fato de estarmos reunidos como agora. Ele é portador da igreja viva, mas também um programa a ser observado. E se ele apelou, seja prudente, sabe qual é a frase? Prudente como a pomba. Tão simples, né, esse pássaro. Prudente como a pomba. Não, simples como a... Falei errado. Simples como a pomba, ela é tão simplinha. Anda no chão. Quando alguém aparece mais apressado, voa, 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 é símbolo do Espírito Santo. Mas ele também falou, seja prudente como a serpente. Simples como a pomba, prudente como a serpente. Ela só anda no chão, pé no chão e vigiando. Para sermos pacientes, temos que ser prudentes e daí extrairemos a nossa vitória final. E como devemos agir? Ou poderá alguém vencer num ambiente inferior como esse planeta sem usar a paciência, toda a paciência possível? Tem jeito? Não tem. Não estamos, acaso, lidando com espíritos endividados? Não estamos lidando com sofredores? Carentes de todas as paciências que a gente pode dar? Para finalizar, então, onde estiver a verdade, ali estarão a mansidão. Onde estiver a verdade, haverá tolerância. Onde estiver a verdade, estará o perdão sincero. É disso que o homem vai precisar para ser feliz. Ao que se armar da verdade, aquele que abraçar a verdade, jamais ocorrerá apelar para ações indignas, para a vontade de vencer a qualquer custo. A verdade é Deus. Vamos repensar muita coisa, pessoal. Obrigada pela atenção por hoje. Caprichem. Boa noite.